Olá pessoal, eu sou o Dr. João Bissuto, sou médico especialista em acupuntura e no vídeo de hoje a gente vai tentar te explicar o que é aquela sensação do agulhamento, que é muito específica da acupuntura e que os textos clássicos chamam de touch. Se você já foi paciente de acupuntura e se você trabalha com isso, eu imagino e eu espero do fundo do meu coração que você já tenha percebido que existe uma sensação muito particular quando a agulha de acupuntura acerta o ponto. E essa sensação que os textos clássicos vão chamar de touch, que a gente pode traduzir talvez como a chegada do Ti, ou a presença do Ti, ou a manifestação do Ti, é um termo um pouco difícil de traduzir, mas é muito, muito importante e é exatamente por isso que eu defendo que a gente pare de falar que a acupuntura não dói. Muitos estudos, por exemplo, afirmam que a não obtenção do TETI, ou um agulhamento sem a sensação do TETI, é um agulhamento placebo, que ele reduz muito as atividades biológicas e os efeitos clínicos da acupuntura, e isso não é uma coisa recente. Se a gente for olhar, por exemplo, para o Huang Ti Neijing, que é o compêndio de medicina chinesa que funda o pensamento, que é regido até hoje na medicina tradicional chinesa, lá a gente vai encontrar frases como, por exemplo, agulhar sem um touch é como atirar uma flecha no escuro. Ou seja, você não tem noção de onde está o seu alvo e você então não vai conseguir atingi-lo, né? O seu objetivo clínico vai falhar porque você não obteve o touch. E na visão biológica, essa percepção do agulhamento é exatamente o que vai engatilhar e ativar todas as respostas biológicas que a gente tem falado aqui no canal. Para a gente começar a falar sobre esse tema, vamos trazer essa visão mais clássica, né, dos textos mais antigos de medicina chinesa, antes da gente explicar neurofisiologicamente o que é o TETI. Então, nos textos de medicina chinesa, o TETI ele é descrito como a prova da chegada do Ti no ponto, ou seja, a prova real de observação de que a agulha atingiu o seu efeito de mobilizar o Ti através do uso daquele ponto de acupuntura, e essa sensação ela é descrita como possibilidades, né? Então, primeiro, tem o touch que o paciente sente, ou seja, a sensação que ele vai te descrever, que pode ser vista como uma dormência, uma fisgada, ou um choque elétrico, um formigamento, uma distensão, uma pressão. Essa sensação ela pode variar, e aí a gente vai entender o porquê que ela pode variar, e tem a parte observável pelo profissional. Então, a pessoa que está inserindo a agulha de acupuntura, ela sente o touch na mão quando os chineses vão descrever como a sensação de um peixe que morde o anzol. Então, é como uma sensação de uma fisgada da agulha, certo? Imagina você pescando e aí você está lá segurando a vara de pescar e quando existe essa mordida do peixe no anzol, a agulha, a isca, né, o anzol puxa a vara e essa sensação do puxar, assim, é a sensação que a gente tem na nossa mão quando o touch é atingido. E para a gente explicar biologicamente o que acontece e o porquê é tão importante, a gente vai passar primeiro pela parte local da acupuntura, que a gente já explicou no vídeo de como a acupuntura funciona,
1, né, os mecanismos locais da acupuntura, que a gente falou de uma reação que a gente chamou de needle grasp, ou seja, o agarramento da agulha. E ele acontece quando a gente estimula o ponto. E é por isso que é importante não só inserir a agulha, mas fazer algum estímulo manual, e parece que o mais importante é o de rotação da agulha. Então, quando você atinge o ponto, você traciona o tecido em volta, rotacionando a agulha, e essa girada da agulha ela acaba fazendo uma estimulação das fibras de colágeno em volta, e isso ativa receptores de distensão tecidual que fazem uma contração ao redor da agulha. E é essa sensação que a gente sente quando a gente está estimulando um ponto, e é o que os chineses vão descrever como a sensação da puxada ali do peixe mordendo a isca. É literalmente uma sensação de tração que a agulha tem no momento em que a gente faz esse estímulo. E isso é uma forma de touch observada pelo profissional. E só lembrando da importância desse efeito local de rotação do needle grasp, de distensão tecidual, ela ativa mecanismos que a gente chamou lá naquele vídeo de mecanotransdução, ou seja, é a tradução de uma resposta mecânica da distensão do tecido que vai ativar vias analgésicas e anti-inflamatórias locais, principalmente mediada por adenosina e CGRP em volta ali do ponto onde a gente coloca a agulha. Se você não entendeu, porque foi en passant aqui, volta lá no vídeo de como a acupuntura funciona para revisar esse mecanismo. Mas também tem a sensação do paciente, e é por isso que eu falo veementemente, e eu gosto de falar isso para todo mundo, para os meus pacientes, para os meus alunos e tal. A acupuntura não é indolor e ela não pode ser indolor. Se você não sentiu nada durante uma sessão de acupuntura, quer dizer que não se ativou vias nervosas e, portanto, você está limitando os efeitos biológicos a meramente uma resposta inflamatória que qualquer inserção de agulha vai causar no local. Se você está buscando esse needle grasp, se você está buscando os efeitos segmentares que vão ser mediados pelas fibras A delta e os efeitos extrasegmentares ou sistêmicos, que vai ser tema de um vídeo futuro, você depende da ativação dos receptores neurológicos, e isso só vem com alguma sensação. O que alguns pacientes falam é que, de fato, parece que não dói, é que a dor é uma coisa subjetiva, certo? Então tem gente que sente o TETI, né, essa sensação do agulhamento, não como dor, porque às vezes essa sensação de peso ou de aperto ou essa fisgada sutil não é interpretada por aquele paciente como uma sensação de dor, mas ele tem que ter alguma percepção tátil, alguma percepção neurológica ali que vai te indicar a ativação das vias e o efeito que você está buscando da acupuntura. Se ele não sentiu nada, e se você é paciente de acupuntura e não sentiu nada, esse é um agulhamento placebo, não é acupuntura de verdade. E aí a gente pode então dividir essas sensações que os chineses descreveram entre a fisgada, o choque, o peso, o aperto ou a queimação, porque a gente vai buscar ativar dois grupos de vias neurológicas, dois tipos de fibras que são diferentes e que a ativação dessas fibras ela é percebida de modo diferente pelo sistema nervoso. Então, quando a gente ativa fibras A delta, que são as principais responsáveis pelo mecanismo segmentar da acupuntura, aqui no canal você também vai encontrar um vídeo de como a acupuntura funciona 2, ou seja, os efeitos segmentares da acupuntura. A gente quer ativar
essas fibras específicas A delta que vão dar essa sensação mais aguda, mais pontuda, assim, digamos, da sensação de agulhamento. Então, se esse é o seu objetivo com um ponto de acupuntura, você deve buscar esse touch específico, que o paciente vai relatar como um choque, ou uma fisgada, uma agulhada mais intensa, uma sensação aguda e passageira do efeito da agulha. Agora, se você está buscando outros efeitos, que a gente pode falar mais para frente, você pode ativar fibras C, que são fibras que vão transmitir uma sensação menos pontual, menos específica e um pouquinho mais duradouras. Então é aquela sensação de quando você recebe uma agulha de acupuntura e fica uma sensação um pouco pesada, um aperto em volta da agulha, uma sensação inespecífica, um desconforto, e isso mostra pra gente a ativação de fibra C e não a ativação de fibra A delta. Isso tem o seu efeito biológico, mas ele não ativa tão intensamente outros mecanismos. Então, para analgesia principalmente, o efeito da fibra A delta é melhor, e você, como profissional de saúde que trabalha com acupuntura, deve buscar para analgesia a ativação das fibras A delta. Então deve buscar um touch que seja agudo, um touch de fisgada, de choque, ou de uma dor um pouquinho mais intensa e aguda, e não essa sensação de distensão, de desconforto que permanece na agulha depois que você para o estímulo. E a explicação dessa diferença tem a ver com o padrão de transmissão do impulso nervoso por essas fibras. Porque a fibra A delta, ela é mielinizada, ou seja, ela faz uma condução mais rápida do impulso, enquanto a fibra C, ela é não mielinizada e ela é mais lenta. Então aquele impulso ele fica sendo transmitido por mais tempo, e ela também é mais espalhada aos receptores, assim, a terminação nervosa dela é mais espalhada, e ela tem uma representação um pouco diferente, e por isso parece uma sensação mais difusa, não tão pontual. Às vezes o paciente não consegue localizar direito. Fica talvez um pouco mais fácil para você entender que boa parte da aferência, ou seja, da transmissão da dor das vísceras, ela é por fibra C. Então, quando a gente tem uma dor de barriga, por exemplo, nem sempre a gente consegue localizar, dói aqui, né? Às vezes fica aquela sensação meio que espalhada na barriga inteira ou numa região muito grande. Isso acaba dificultando a gente de saber exatamente o que está sendo acometido, por causa da transmissão da dor ser em decorrência da fibra C, e ela ser inespecífica, difusa e lenta, e dá essa sensação de aperto, desconforto e distensão. Enquanto que as dores musculoesqueléticas, então as dores de tendinopatias ou inflamações articulares, elas tendem a ser mais transmitidas por fibras A delta, então você consegue localizar melhor, tipo, dói aqui, né? Dói nesse ponto que eu sinto a dor, porque é uma transmissão mais local, mais rápida e mais aguda. Então é importante a gente ressaltar sempre que o touch, ele não é um negócio opcional e metafísico da acupuntura. O touch, ele é a representação e a certeza da ativação de mecanismos fisiológicos que são os grandes responsáveis pelos efeitos clínicos da acupuntura. E por isso muitos estudos acabam optando por colocar um agulhamento que não ativa touch como o placebo. E eles deixam claro que o grupo de acupuntura teve a inserção da agulha e a manipulação até a obtenção do touch, porque isso mostra para quem está lendo que foi feito touch e que, portanto, os mecanismos foram ativados na resposta clínica que se busca naquele paciente.
Então, desde a medicina chinesa, que lá no Huan Neijing já deixava claro que o Te é necessário para a confirmação de que o Qi foi movimentado pela agulha, até pelos estudos neurofisiológicos e de neuroimagem que mostram que é na sensação do Te que as vias de bloqueio de dor segmentares, extrasegmentares e até as vias locais são ativadas, é importante você entender que essa sensação ela é obrigatória durante uma sessão de acupuntura e que se você não sentiu nada, também nada aconteceu. E você sabia desse efeito do Te? Sabia dessa obrigatoriedade? Você é paciente de acupuntura e já passou por uma sessão sem sentir nada? Então, fica atento aqui no canal para que você não seja enganado por práticas pseudocientíficas. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas e a gente se vê no próximo vídeo. Até!